Nicolau Maquiavel foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico de origem florentina do Renascimento. É reconhecido como fundador do pensamento e da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são, e não como deveriam ser. Lembre-se, todo conhecimento é útil, depois de passado pelo crivo da reflexão. Não abrace tudo o que for dito como verdade para a sua vida. Em todas as coisas humanas, quando se examinam de perto, demonstra-se que não se pode afastar os obstáculos, sem que deles surjam outros. Todos podem ver, mas poucos são os que sabem sentir. Todos veem o que tu pareces, mas poucos o que realmente és. Quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja, e se não consegue realizá-lo, maior dor sente. Os homens são tão simples, que quem quer enganar, sempre encontra alguém que se deixe enganar. Tendo o príncipe necessidade de saber usar bem a natureza do animal, deve escolher a raposa e o leão, pois o leão não sabe se defender das armadilhas, e a raposa não sabe se defender da força bruta dos lobos. Portanto, é preciso ser raposa, para conhecer as armadilhas, e leão para aterrorizar os lobos. Os fantasmas causam maior medo de longe do que de perto. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta. O homem esquece mais facilmente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Não há nada mais certo que nossos próprios erros. Vale mais fazer e arrepender, que não fazer e arrepender. Não é a violência que restaura, mas a violência que arruína que é preciso condenar. Os preconceitos têm mais raízes do que os princípios. Nada é mais difícil de executar, mais duvidoso de ter êxito ou mais perigoso de manejar, do que dar início a uma nova ordem de coisas. O reformador tem inimigos em todos os que lucram com a velha ordem, e apenas defensores tépidos nos que lucrariam com a nova ordem. Os homens hesitam menos em ofender quem se faz amar, do que em ofender quem se faz temer, porque o amor é mantido por um vínculo de obrigação que, por serem os homens pérfidos, é rompido por qualquer ocasião em benefício próprio, mas o temor é mantido por um medo de punição que não abandona jamais. Onde a força de vontade é grande, as dificuldades não podem sê-lo. Nenhum indício melhor se pode ter a respeito de um homem, do que a companhia que frequenta. O que tem companheiros decentes e honestos adquire, merecidamente, bom nome, porque é impossível que não tenha alguma semelhança com eles. Quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno, gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu, só terei por companhia mendigos, monges, eremitas e apóstolos. Quando os homens não são forçados a lutar por necessidade, lutam por ambição. Chegamos assim à questão de saber se é melhor ser amado do que temido. A resposta é que seria desejável ser ao mesmo tempo amado e temido, mas que, como tal combinação é difícil, é muito mais seguro ser temido, se for preciso optar. As injúrias devem ser cometidas de uma vez só, de modo que, por sua brevidade, ofendam menos ao paladar, ao passo que os benefícios devem ser feitos aos poucos, para que sejam mais bem saboreados. As armas devem ser usadas em última instância, onde e quando os outros meios não bastem. Nunca foi sensata a decisão de causar desespero nos homens, pois quem não espera o bem, não teme o mal. Creio que se pode admitir que a sorte seja árbitra da metade dos nossos atos,
mas que nos permite o controle sobre a outra metade, aproximadamente. Tornamo-nos odiados tanto fazendo o bem como fazendo o mal. O verdadeiro grande homem é sempre o mesmo sob todas as circunstâncias. Os homens prudentes sabem tirar proveito de todas as suas ações, mesmo daquelas a que são obrigados pela necessidade. Os homens em geral formam as suas opiniões guiando-se antes pela vista do que pelo tato, pois todos sabem ver, mas poucos sabem sentir. Homens ofendem por medo ou por ódio. O homem que tenta ser bom o tempo todo, está fadado à ruína entre os inúmeros outros que não são bons. Uma mudança deixa sempre patamares para uma nova mudança. Aos amigos os favores, aos inimigos a lei. A natureza faz poucas pessoas fortes, mas esforço e treinamento fazem muitas. Você pode matar, quando for necessário para alcançar o seu objetivo. O bem se faz aos poucos. O mal, de repente. Os homens devem ser adulados ou destruídos, pois podem vingar-se das ofensas leves, não das graves, de modo que a ofensa que se faz ao homem deve ser de tal ordem que não se tema a vingança. Quem num mundo cheio de perversos pretende seguir em tudo os ditames da bondade, caminha inevitavelmente para a própria perdição. Quando fizer o bem, faça-o aos poucos. Quando for praticar o mal, fazê-lo de uma vez só. Mas a ambição do homem é tão grande que, para satisfazer uma vontade presente, não pensa no mal que daí a algum tempo pode resultar dela. O fim justifica os meios. A maneira mais fácil de crescer é se cercar de pessoas mais inteligentes do que você. Antes de tudo, esteja armado. Os que vencem, não importam como vencem, nunca conquistam a vergonha. Tão claro como o sol no seu fulgor, a vida demanda de nós uma ação forçosa de atitude imediata diante de toda proposta imposta a nós. É preciso saber lidar com todos os cenários que se apresentam à nossa frente. Portanto, importe para si somente o que for útil e adequado aos seus valores e princípios. Nem toda sabedoria é tão sábia quanto aparenta ser, não confunda luz com escuridão.